Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Gibifloras da Carol, da minha coleção para a sua. Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos aí, quem está chegando novo no canal, tá bom? Quem não sabe, sou aqui do Espírito Santo, moro na cidade de Afonso Cláudio, no interior de Afonso Cláudio, na zona rural, em São Francisco. Moro retirado da cidade, 16 quilômetros aqui no distrito de São Francisco. E eu vou mostrar hoje para vocês aqui nesse vídeo 5 matrizes minhas adultas, como que ficam a muda mais jovem delas, né? Para vocês verem a diferença que é uma matriz quando você deixa ficar na fase adulta, né? Como que fica a planta adulta e o desenvolvimento dela na fase jovem ainda, gente, olha. Então, essas aqui são as segundas matrizes, são as matrizes de pote 11, pote 15, que eu vou fazer o plantio delas num vasinho assim, que é o vasinho, o baldinho de pipoca de 1,5 litro. Já vou replantar essas aqui que já estão enraizadas, tá? Essas eu vou fazer o replante, aumentar aqui a quantidade de terra para elas crescerem e se desenvolverem mais, até elas poderem ficar rapidamente assim, ó, na fase adulta, como são essas aqui, que foi feito o corte agora nesse finalzinho do mês passado, na lua cheia, né, que eu mostrei para vocês no vídeo, dois vídeos anteriores aí, fazendo corte de todas as minhas matrizes da bancada, que as que estavam bem adultas, eu fiz o corte para renovar as raízes. Então, essas aqui estão passando por um processo de enraizamento, daqui uns dias eu já vou fazer o plantio delas. Enquanto isso, essas aqui, que são as matrizes mais jovens, já vão estar crescendo, se desenvolvendo ali, plantada no recipiente um pouco maior, que aqui elas já estão enraizadas, coloquei elas para enraizarem aqui no potinho de isopor. Aí agora que elas já estão bem passando do pote de isopor, ó, já estão na hora de fazer o replantio para elas se desenvolverem e conseguirem ficar no tamanho de matriz adulta, tá, gente? Porque se você deixa a planta muito tempo plantada assim, olha, tá vendo que ela já passou do pote? Aqui as raízes dela já tomou todo o potinho, então ela não consegue, mas aí já vai murchando as folhas de baixo, já vai secando. Então aqui ou você faz um corte novamente e deixa produzir, né? E renova novamente a cabeça dela, ou você faz o replantio, então, para um recipiente maior, que é o caso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu já cortei as matrizes número 1. Então, já tem essa planta dela cortada. Então, essa outra eu vou deixar crescer novamente, entendeu? Então, é sempre um processo, né, gente? Mas vocês também podem, em vez de replantar as menores, quando já tiver um tamanho assim de replante, se vocês quiserem novamente fazer o corte, ok, para produzir, para renovar as raízes, né? Mas no meu caso aqui, como eu já cortei muitas das grandes, eu vou separei algumas que eu quero somente replantar para ver elas crescerem e ficarem do tamanho das primeiras que já estão aqui. Então eu vou mostrar para vocês 5 aqui. Como que são elas na fase adulta, como que são elas na fase jovenzinha, e vou mostrar eu fazendo o plantio dessas para vocês verem, tá bom? Ó, vamos começar por essa linda aqui, que é a Smaragdaisten. Olha que planta, gente. Olha o formato dessas folhas. Então, essa planta aqui, para chegar nessa fase adulta, gente, olha o tronco como é que é grosso, né? Uma planta para ficar numa fase adulta, assim, desde mudinha do tronco até chegar assim, já passou por 2 cortes ou até mais. Aqui só comigo já passou por 2 cortes. Ou seja, mais ou menos num período de 1 ano para até um pouquinho mais, para ela ficar numa fase adulta desse jeito, ó. Tá vendo? E aí, como que é a mudinha dela jovem? Essa muda aqui deve ter aí uns 5 meses. E olha como é que ela já tem todas as características dessa aqui. Então, assim, é muito rápido chegar dessa para essa, tá? Ó,
Aqui, ó, se eu replantar ela não foi cortada essa aqui, ela já retirei do tronco e já plantei aqui. Então, o que que acontece? Ela enraizou, o primeiro enraizamento dela já foi aqui nesse potinho. E ela já tem 5 meses. Ou seja, ainda não passou por outro corte. Eu só vou replantá-la e daqui uns 3, 4 meses, no máximo, ela vai estar já assim. Que é o período que essa aqui tem de mais ou menos 1 ano, entendeu? Para virar uma planta dessa forma. Olha como é que ela é linda. Não parece a mesma planta, né? Para quem não conhece, vai falar que essa planta aqui nunca vai ficar essa aqui. Mas a gente que já sabe das características, ó, já vê logo que a planta vai virando a folhinha, ó. Tá vendo? E vai ficar dessa forma. Não é linda? Outra planta que fica encantadora quando é adulta e forma parece que é um docinho, é essa aqui, gente. Essa é a Bubble Machine, ó. Também uma planta da mesma idade, de mais ou menos aí aproximadamente 1 ano. Já passou por 2 cortes e ficou dessa forma. Enquanto essa aqui é a segunda matriz dela, já é uma muda, filha dessa, que só passou por um corte, agora pelo segundo, essa aqui ela é mais velha um pouquinho do que essa, tá? Essa aqui, quando estava um pouquinho menor assim, já passou por outro corte e agora replantei ela pela segunda vez. Então, por isso que vocês estão vendo que ela já tem as características, ó, da mamãe dela. Então, essa aqui já passou por 2 cortes. E logo, logo agora no replante ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha só. Bubble Machine. Então essa planta aqui, gente, acabou de enraizar, ó. Não tem nem como eu cortar novamente essa planta, porque o tronco tá muito curtinho. Então assim, tem plantas que a gente até pode cortar 1, 2 vezes seguidas, as mudas, né? Mas algumas é bom a gente deixar um pouco crescer mais, porque senão perde muitas folhas aqui na hora de fazer o corte, ela fica muito pertinho, né? Pouco tronco pra gente fazer corte. Então, tá vendo? É por isso que eu vou replantá-la, enquanto essa aqui vai cicatrizar e crescer raízes novas. Estão vendo? Então, essa é a Bubble Machine. Ela jovem, com 2 cortes, essa aqui é a filha dessa. Uma outra também, ó, é a Zerbineta. Essa planta aqui, eu cortei ela, estava com o tronco mais comprido, também já deve ter 1 ano, já passou por um corte aqui comigo, 2 cortes, né? Enquanto isso, ela me produziu essa muda aqui, que também já passou por 2 cortes, ó. Quando ela era bem pequenininha, enraizou no pote 11, eu já cortei ela novamente. E aí agora eu botei ela enraizar novamente aqui. E agora eu vou replantá-la, tá vendo? Essa é a Zerbineta, ó. Como que ela fica linda. Essa do Brilho do Sol é uma das novas do Brilho do Sol. Ai, desculpa, gente, me deu uma coceira na garganta agora. Uma outra, gente, que você olha para ela jovem, você também não fala que vai ficar a mesma planta. Essa aqui precisa de passar por 2, 3 cortes para ficar com as características dela adulta. Essa é a Onap. Olha como é que fica adulta. Muito linda essa planta. E a muda dela, olha só, tá vendo? Então, essa aqui também já passou por 2 cortes. Saiu do tronquinho, plantei no pote 11, enraizou no pote 11, fiz o corte e deixei ela plantada aqui novamente. Então, aqui ela já passou por 2 cortes, tá vendo? Aqui ela tá do tamanho do pote 15, já passou por 2º corte. Enquanto a matriz dela, ó, como que fica linda. Então, agora, no próximo replante que eu fizer hoje, essa planta aqui, com 2, 3 meses, já começa a mostrar mais essas características aqui. Já estão vendo que já estão, ó, as folhas do centro, né? Então, aí as folhas do centro vão começando a ficar com a característica da planta mãe, enquanto as primeiras folhas mais jovens, ó, que são essas de baixo, vão perdendo.
tá? Então esse que é o processo, viu? Essa é a Onap, não é linda? Linda demais. E uma última aqui que eu vou mostrar é uma lenta, lentíssima, é a Sea Dragon. Essa planta, gente, ela é muito lenta. Ó, pra vocês verem, ainda nem tem verruguinhas a segunda matriz dela. Essa segunda matriz também já passou por 2 cortes, para vocês verem pelo tamanho dela, que ela é mais lenta do que as outras. Essa muda aqui saiu do tronco, pus enraizar também, fiz o segundo corte nela, já enraizou aqui, só que ela não cresce tanto quanto as outras, então nem soltou carúnculos ainda. Mas tenham paciência com ela, muito amor, que olha que ela fica, gente. Olha isso. Essa é a Sea Dragon. Essa matriz minha aqui deve ter aí uns 4 anos. Ó, é um orgulho ter uma planta dessa, com tanto tempo, mas se você tem paciência com ela, ela é linda demais. É o tempo de cada planta, gente. Tem planta que com um replante você já vê ela igual a matriz. Tem planta que você tem que cortar aí um ano inteiro, 2, 3 cortes. Vai 1 ano, vai 2 anos, até a planta se transformar assim, tá? Então esse que é o segredo do cultivo das gibifloras, ó. Você ter paciência, você entender o que cada planta quer, o que elas gostam. Você não ter medo de cortar e não ter medo de multiplicar as suas plantas, né? Porque de uma hora para outra eu posso perder ou essa, né? Ainda mais agora chega o período de verão. Se a gente bota uma planta dessa enraizar, planta ela vai ter poucas raízes, até ela se adaptar naquele substrato, né? Pode vir fungar o caule. Se você demorar a ver, você pode perder uma planta dessa já de 4 anos. Mas é o risco que qualquer uma aqui tem também de pegar um fungo ou de apodrecer o caule, né? Então assim, a gente tem que sempre observar as nossas plantas e não ter medo de cortar, né, de multiplicar, de renovar as raízes, porque aí a gente vai vendo o resultado aparecer, tá vendo? Então essa aqui é uma mais demoradinha, ainda não deu carúnculas à muda, mas ela fica linda dessa forma. Vale a pena vocês esperarem uma muda de Sea Dragon ficar assim, tá? Ela é muito linda. Então vamos plantar. Estou usando agora, tirei todas as minhas cuias 30, cuia 28 das minhas plantas. As últimas que tinha eu fiz o corte agora no mês passado. E vou toda renovar elas para esse cuia. Esse aqui equivale a uma cuia 18, um pouquinho mais talvez, porque ela tem 1,5 litro. E é o baldinho de pipoca. A boca é bem aberta, tá vendo? Então, eu vou até deixar o link aí na descrição. Eu compro 100 desses de uma vez, sai a 2 e pouco cada um. Tem no Mercado Livre, tem na Shopee. Então, é ótimo. As plantas ficam com as raízes mais frescas aqui num pote branco do que o preto, né? O preto esquenta muito a terra, já o branco nem tanto, a gente sabe disso, né? A gente já fez essas experiências. E então é muito bom, não é nem só por estética, né? Mas é porque a planta mesmo prefere, assim, ficar com as raízes mais arejadas, não esquentar tanto as raízes assim como no pote preto. E a terra que eu uso é a mesma que vocês viram aí num vídeo que eu postei um vídeo, gente, só fazendo meu substrato, tá? Para quem não foi lá ver ainda, tem lá o substrato que eu faço, que é terra vermelha, carvão. Terra vermelha, carvão, esterco de gado e pouquinho de palha de café eu tô colocando e calcário, tá? Não coloco mais perlita. Perlita já não colocava, mas eu não coloco mais casca de arroz carbonizada, acho que não tá fazendo diferença. E pra mim aqui no meu cultivo, eu consigo a terra, né, da lavoura, a terra vermelha e o carvão, a munha do carvão, então tá sendo ótimo
E elas estão agradecendo, pra vocês verem como que elas ficam lindas, né? E enraizam também nessa terra, tá, gente? Ó, vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Olha o enraizamento na terra vermelha. Estão vendo? Não tem coisa melhor do que terra vermelha para enraizar, tá, gente? Aí, ó, Smaragdaisten. Tirei com o torrão e tudo. Não vou mexer no torrão. E vou colocá-la aqui na mesma terra, né? Vou usar aqui o adubo agora para crescimento, que é o 4,14,8. É um adubo, né, de liberação lenta que a gente usa. Pode ser qualquer aí composição dele, que eu já falei para vocês. Que o outro que eu usava era de uma outra marca, era um verdinho. E agora esse aqui que eu comprei, só mudou a marca e a quantidade dele, né? Que esse é o 4,14,8. Então eu uso um pouquinho só, assim, uma meia colherzinha para cada pote desse. Quando eu faço o replantio, depois eu não fico mais colocando aqui adubo, tá, gente? Só faço quando eu replanto. E aqui a próxima etapa dessa planta vai ser corte. Então, quando eu precisar de cortar essa planta, até lá eu não vou adubar ela novamente, tá? E aí eu adubo só depois o tronco que vai ficar para brotar. Aí o tronco eu faço uma outra adubação. Mas enquanto ela tá plantada aqui, ela não vai ser adubada mais. Até mesmo porque aqui já tem esterco de gado também nessa terra, tá? Então, ó, a Smaragdaisten, a Bubble Machine, ó, aí eu faço assim, dou uma apertadinha pra tirar a raiz toda sem mexer. Estão vendo, ó? Enraizadinha. Eu pego só os pedaços maiores de carvão, coloco no fundo. A drenagem que eu faço mesmo é só assim com o mesmo carvão que já tá na terra. Ó, coloco uma altura aqui que ela vai ficar e completo de terra na lateral. Coloco um pouquinho do adubinho em volta. E pronto, gente, é tão bom plantar, eu adoro assim replantar, gente. Agora tem várias ali depois que eu também vou fazer o replantio. Porque das que eu já cortei a matriz número 1, grandona, né? Eu vou replantar agora as mudas menores que eu tenho, que é de segunda matriz. Não vou cortá-las novamente. Igual eu mostrei para vocês ali, elas estão enraizadas de pouco tempo. O tronquinho aqui não tem nem como fazer corte, senão eu vou perder muitas folhas. Então, vamos deixar ela crescer aqui mais um pouquinho. Daqui uns meses, quando chegar a hora de replantar, de podar, porque aí eu preciso para fazer multiplicação para vocês, né? Aí eu já corto ela aqui mesmo. Aí eu faço corte nela aqui, ela já vai estar maiorzinha, já vai ter crescido o tronquinho. E até lá, quando eu cortar essa aqui, a muda mamãe dela já vai estar totalmente enraizada e bonita novamente aqui no pote, né? Então é esse o processo, gente. Por isso que eu gosto de ter duas de cada, para ir revezando assim, né? Enquanto a matriz número 1 está enraizando, né? Eu corto a pequena. E aí, quando eu precisar de cortar a grandona, eu deixo a pequena ficar num tamanho maior. Então, essa é a zerbineta. Zerbineta. A gente poderia também, né, gente, só cortar as mudas pequenas para produção e deixar a matriz grande, número 1, só crescendo lá, sem replantar e sem corte. Eu até tenho essa vontade, né, mas a gente sabe que isso não funciona. Por quê? Porque uma hora, essas plantas grandes aqui, ó, igual que chegou essa hora, elas precisavam de corte. Eu precisei cortar elas, porque elas estavam com um tronco muito comprido, entendeu? Aí o tronco já fica muito grosso também para produção de mudas. Então, se você deixar demais, muito tempo sem cortar, aquele tronco já não vai produzir quanto um tronco novinho dessas aqui.
Então, assim, não tem como deixar uma planta ali mais de 1 ano, 2 anos, sem mexer e querer que ela fique bonita assim. Vocês viram que essas aqui já passaram por 2 cortes ou mais para elas ficarem assim. Então, também precisam de passar por corte as grandonas, tá? Muita gente tem dó de cortar quando tá bonitona, mas não tenham não, tá, gente? Não tenham cisma de cortar, né? Porque elas precisam de um replante. Uma hora mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer o corte nelas, entendeu? Ó, essa Onap. Então aqui eu só completo com a mesma terra, que elas já estavam enraizadas também. Põe um pouquinho do adubo. E completo. Gente, para quem tem dúvida aí, tá? O meu catálogo está em aberto. Vou deixar o meu telefone, meu WhatsApp até aí na tela para vocês. Muita gente não sabe lá olhar na descrição do vídeo. Muita gente me pergunta nos comentários se eu vendo mudas, como é que faço para comprar. Eu sempre respondo lá nos comentários, tá? Mas para quem não me pergunta e não sabe, gente, sempre eu deixo o número do meu WhatsApp, que é o número do catálogo de vendas, que é lá pelo WhatsApp só que eu vendo. Sempre nas descrições dos vídeos. Para quem não sabe olhar lá na descrição do vídeo, de vez em quando eu deixo aí na tela, tá? Dos vídeos passando o número. Então, eu vou, se eu lembrar, eu já vou até deixar aí na tela também para vocês fazerem um print, quiser me chamar lá. Sempre meu catálogo está em aberto, sempre atualizo ele uma vez por mês. Sempre no início do mês eu coloco plantas novas. E aí ele fica em aberto até o outro mês, né? Que eu renovo ele novamente com outras plantas. E se vocês quiserem ir lá, tem muita planta linda. São as minhas mudas que eu consigo fazer mesmo das minhas matrizes aqui, da minha produção, né? Não, eu não compro plantas e vendo, não. São as minhas mudas que eu produzo aqui, dos cortes que eu faço, das minhas matrizes da minha coleção. Então, às vezes são plantas únicas, né? Às vezes não tem muita quantidade. São plantas exclusivas, únicas, aí cada mês tem planta nova por isso, né? Porque às vezes um mês aquela planta ficou tamanho de venda, aí no outro mês aquelas que já estão começando a ficar maiorzinhas já vai entrar no outro mês e assim vai. E aí eu sempre consigo atender muitas pessoas que gostam de comprar novidades assim, que veem, né, as minhas plantas, as minhas matrizes, e que gostam de comprar as mudinhas. Tá, gente? Olha, então essa é a Cidrago. Essa aqui, né, vai ficar crescendo. Vamos ver quanto tempo agora ela vai começar a soltar carúnculas e ficar bonitona igual a mamãe dela. Então é isso, gente, ó. Replantei as 5 que eu mostrei pra vocês. Daqui uns 2 dias eu já faço rega, porque agora eu reguei elas também antes de ontem, então daqui uns 2 dias eu já posso fazer rega nelas. Poderia até molhar hoje também, não tem problema, né? Mas como o torrãozinho delas ainda estava um pouco molhado, eu vou poder esperar e acompanhar molhar elas assim quando eu molhar as outras novamente. E essas ainda vão ficar aguardando um tempinho a mais para serem plantadas, porque essas aqui foram cortadas só tem uma semana. Tem uma semaninha só, não tem nem sinal de raiz, tá? Não tem necessidade de eu plantar elas agora, né? Porque elas não vão desidratar, são plantas adultas, são folhas muito firmes, não desidratam, posso deixá-las aqui 15 dias, 20 dias, até 30 dias. Tem planta que sai raiz rápido, tem planta que demora mais de 30 dias para sair raízes, mas em média eu planto todas, as com raiz, as sem raízes. Quando eu plantar, eu vou pegar para plantar todas, mesmo as que não tiver raízes, tá? E
O enraizamento a gente acompanha, vai olhando, não rega tanto quanto as outras, né? Pra gente não perder uma planta sem raiz, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E até um próximo vídeo, se Deus permitir. Tchauzinho.